Boa noite, Sara. Paz. Eu sempre acho que eu entro antes, mas eu acho que já são 8. No meu são 8. Vamos esperar um pouquinho. Tudo bem, Fernanda? Aline, Fernanda Aline. Boa noite, general. Amém, amém. Vamos falar um pouquinho hoje? Conversar um pouquinho? Paz. Deixa eu respirar. Sara, eu não vou falar muito hoje. Eu ia trazer um copo de água para encher a boca, mas eu esqueci. Tem que trazer água, né? Para quando tu estiver falando muito, dar uma bebida, dar uma golada. Esqueci de trazer. Pois é. Bora, bora. Até a Elisa, ó. A Elisa tava falando comigo agorinha. Aí ela falando, vou entrar. Até agora não entrou também. Essa noite eu escolhi um tema para falar que... A Elisa aí. A general aí, Elisa. Escolhi um tema que... Tô te vendo. Um tema que é importante para nós cristãos, para nós filhos, que é oração. E eu tava lembrando, oi Lucas, boa noite, paz, seja bem-vindo. E eu tava lembrando, Elisa, desse livro, Dia e Noite Sem Cessar. Esse livro a Elisa me deu em 2015, que a Elisa me deu esse livro, e eu estava lendo ali um pouquinho, ainda agora estava lendo um pouquinho nele e vendo como que em 2015 eles estavam falando exatamente o que na verdade a gente está vivendo hoje. Depois eu te empresto, tá? E até separei aqui uma paginazinha falando sobre a igreja, né? Sobre a identidade da igreja como casa de oração. Como que Deus espera da igreja esse envolvimento com a oração, na verdade, com essa oração sem cessar, essa oração de dia e de noite, sem cessar, para mover céus e terras a nosso favor, a favor da nação, a favor de nós filhos, a favor do mundo, né? O que Deus tem esperado da igreja, o que Ele tem querido, né? Na verdade, requerido de nós como igreja para modificarmos as atmosferas espirituais através das nossas orações. E foi muito legal ver essa página aqui, essa parte aqui. E depois, com certeza, vou ler um pedacinho para vocês darem uma olhadinha. Mas o livro é esse, ó, Dia e Noite Sem Cessar. Falando da oração vou falar ininterrupta não, porque eu vou errar. Mas falando sobre essa oração sem cessar mesmo. E hoje eu botei lá, né? O que acontece
quando nós não oramos. Porque, na verdade, nós sabemos o que acontece quando nós oramos. Mas o que acontece quando nós não oramos, deixamos de orar, né? E eu vou falar rapidinho aqui da parceria com a faculdade, porque senão eu vou esquecer com certeza. E da parceria com a Estácio de Sá, de Araruama. E hoje, como assim, tem pouca gente, mas eu vou fazer já falar já sobre a faculdade. E porque a gente está começando no horário certo e a gente tem que começar no horário certo. Aproveitando que hoje é segunda-feira, que tudo a gente começa segunda-feira, é um bom momento para você começar a sua pós-graduação ou até mesmo a sua graduação, se você está indeciso ainda, se você faz, se você não faz, é um bom momento para fazer uma graduação à distância, né? EAD, à distância. E aproveitando esse tempo que nós estamos tendo em casa, aproveitar para estudar. E a Estácio está dando essa oportunidade para nós conseguirmos realizarmos sonhos, e esses sonhos de fazer uma graduação e até mesmo uma pós-graduação. E a Estácio está com uma parceria muito legal com a igreja, patrocinando a live, e é por isso que nós estamos aqui também agradecendo a Estácio e deixando essa dica para você que deseja fazer essa graduação ou essa pós-graduação. A Estácio é no prédio da Raia, ali no centro de Araruama, e não deixe para depois, não fique procrastinando essa graduação ou essa pós-graduação que você tanto deseja fazer. Aproveite essa oportunidade de desconto que a Estácio está dando, tá bom? Aproveite. Cadê o povo, gente? Cadê o povo? Cadê a pastora? Cadê o pastor? Vou falar, hein? Vou começar, hein? Eu separei aqui algumas situações que acontecem quando deixamos de orar, tá? Então já vou começar a falar. Sinto muito, para quem não está. O que acontece quando nós não oramos? Então, eu tinha falado antes que nós sabemos, na verdade, o que acontece quando nós oramos, né? E geralmente, nós deixamos para orar, nós só oramos em momento às vezes, de angústia, de desespero, e aí a gente lembra de orar, a gente corre para orar, e a gente se lembra que nós temos um Deus que nos ouve e que está a postos a nos atender, a nos socorrer. Eu vou desligar o meu som aqui, tá? É muito legal, mas me distrai. Então, nós sabemos muito bem na hora que nós queremos orar, queremos alguma coisa, precisamos de alguma coisa, nós sabemos que Ele está sempre nos ouvindo, nós corremos e vamos orar, e vamos clamar e vamos pedir, seja no momento de doença, seja no momento de angústia, qualquer que seja, aflição, medo, e aí nós recorremos à oração, nós oramos e nós sabemos que Ele vai nos ouvir, e rapidamente, né, ou às vezes não tão rápido, mas nós vamos ver resultado dessa oração. E aí nós descansamos sabendo disso, que nós temos um Pai que está sempre disposto a nos ouvir e que deseja isso, né, nos ouvir nessas petições que nós fazemos, e geralmente nós lembramos quando nós estamos aflitos e precisando dessas orações. Mas hoje vou levantar aqui, na verdade, o que acontece quando nós não oramos. O que acontece quando nós não oramos? O que nós deixamos de ativar, o que nós deixamos de acionar, né, no mundo espiritual quando nós deixamos de orar. E eu separei algumas situações que acontecem quando nós não oramos. Quando nós relaxamos, né? Na verdade é isso. Às vezes nós relaxamos. Às vezes a gente tira horas para orar, como o Daniel tinha horário para orar de manhã, de tarde, à noite. Ele deveria ter, né, sua rotina de oração.
assim nós deveríamos também ter, para a gente não passar desapercebido nessa obrigação, na verdade, como cristãos, como filhos, que deveríamos ter de buscar mais intimidade com o Pai e de estar sempre orando, né? Nós deveríamos, na verdade, ter essa rotina, essa regra de oração, mas não temos. Na maioria das vezes não temos. E o que acontece, às vezes a gente se distrai e a gente não ora, e aí a gente não ora naquele dia e de repente vamos dormir, esquecemos de orar também. Ou então fazendo aquela oração bem rasa, obrigado Deus por estar vivo, obrigado pela minha comida, sei lá, uma oração bem rápida, e quando não fazemos, né? E o que acontece quando não oramos? A primeira situação: planos humanos são orquestrados contra nós para nos prejudicar. E eu separei aqui, eu estou olhando aqui o que eu separei. Planos humanos mesmo, não são do inferno, não. Planos humanos são orquestrados contra as nossas vidas. E aí, às vezes, para tirar benefícios nossos, para tirar alguma coisa que nós já conquistamos, coisas que são nossas por direito. E aí esses planos são orquestrados, na maioria das vezes, porque não oramos. E aí nós estamos, assim, vulneráveis a qualquer tipo de intenção do mal, na verdade, e intenção dessas pessoas contra nós. E eu estava lembrando de uma situação que eu vivi ano passado, e esse ano aconteceu novamente essa situação de quem tinha mais de um concurso, né? Ficou aí, o Estado estava vendo quem podia, quem não podia ter mais de um concurso. E eu caí numa situação em que, em Cabo Frio, eu sou secretária escolar, e é um curso técnico, e é um cargo técnico, e em Araruama eu sou orientadora pedagógica como um cargo de professor, né? Na verdade. Então, o professor pode acumular com cargo técnico, assim como o cargo técnico pode acumular. Sendo que começou uma briga, uma guerra, dizendo que o secretário escolar não é um cargo técnico. E aí começou, né? A pastora foi testemunha, Elisa, e começou aquela luta, e foi um sofrimento, assim, uma angústia, que foi uma coisa que eu conquistei, foi um concurso, e aí estava se dizendo, não, o secretário não pode acumular, então você tem que escolher. E aí foi aquele momento, assim, de angústia, e eu comecei a falar, Deus, mas como assim? Como assim? Eu vou perder o meu cargo? E foi uma coisa que eu conquistei, que eu estudei e conquistei. E aí você começa a pensar mil coisas que você vai ter que deixar de fazer por conta disso, porque você tem aquele salário e você conta com ele. E aí você começa a pensar, não, agora eu vou ter que cancelar isso, vou ter que cancelar aquilo, vou ter que cancelar aquilo. E na verdade eu deixei até a oração para depois, eu nem lembrava de que tinha que orar, né? Orar, colocar aquela situação diante de Deus. Não, primeiro o desespero toma conta, e aí você começa a pensar mil coisas, já começa a maquinar mil coisas, e aí fala com o esposo, e aí como é que vai organizar a situação. E depois, então, a gente se acalma e ora e coloca aquilo diante de Deus, e como a Elisa sempre fala, né? Foi algo que você conquistou, foi algo que Deus te deu, não é assim que você vai perder, não vai ser assim. E aí, eu coloquei aquilo diante de Deus, orei e tal. Acredito que todos os que se sentiram ameaçados também colocaram, né, isso diante de Deus. E o que aconteceu? Aquilo amenizou? Não, foi alegado pelo secretário de Educação. Ele entendeu que o técnico, secretário escolar, ele podia acumular, e beleza. Aquilo passou, acabou aquilo. Agora, a esses dias, voltou a essa fala, voltou a essa situação, e agora surgiu um promotor que alega que não secretário não é um curso técnico.
Então ele está contradizendo o que o secretário de Educação colocou e naquela época e que, né, todo mundo descansou. Não, agora ele alega que não é, e bota de novo essa situação à pauta, né? Então, o que acontece? Isso que eu estou falando aqui. Quando nós deixamos de orar, planos humanos são arquitetados, são orquestrados contra nós. E nós, enquanto filhos, enquanto cristãos, devemos sempre estar orando todos os dias, porque essas situações sempre ocorreram e sempre vai acontecer de alguém estar planejando contra você, contra nós, né? E ali naquela situação era um homem dizendo que sim, outro homem dizendo que não. E aí você tem que se colocar diante de Deus aquilo, orar e colocar aquela situação diante de Deus, colocar a sua vida todos os dias diante de Deus. E quando nós não fazemos isso, quando nós não oramos, nós estamos totalmente à mercê disso, porque é o tempo inteiro alguém querendo tirar algo de você. Seja no teu trabalho, você tem um benefício, você ganha isso, você ganha aquilo, você tem mais isso, mas está sempre acontecendo reuniões para tentar tirar aquilo, tirar um benefício que é seu, tirar algum direito que é seu, que você conquistou como trabalhador, como pessoa, como, né, qualquer situação que seja. Na verdade, o tempo inteiro tem alguém querendo te tirar algo, querendo te prejudicar, na verdade. E aí, quando nós deixamos de orar, é assim, nós ficamos assim, à mercê disso, à mercê dessas maquinações do mal, na verdade, mas que é o próprio homem que está fazendo. São projetos humanos contra nós. E aí, nós estamos como? Distraídos. Eu não tenho orado. Você tem orado? Não, menino, quanto tempo eu não oro? Eu tenho, assim, muito corre-corre, dia a dia, são muitas situações e eu não consigo orar, e aí você acaba, mas Deus sabe de todas as coisas que eu preciso, né? E a gente acaba colocando isso e ficando, na verdade, à mercê de tais situações, de muitas situações que aqui, né, não vai dar nem tempo da gente colocar. Eu só coloquei essa porque eu lembrei exatamente disso que eu passei, e passei esses dias de novo. E eu queria ler com vocês, para a gente ver um pouquinho sobre isso, Salmos 140. Você vai ver um pouquinho sobre isso. Eu vou ler aqui. Ó Senhor Deus, salva-me dos maus, livra-me dos homens violentos. Eles vivem planejando mal e estão sempre provocando brigas. A língua deles parece a língua das cobras venenosas, e suas palavras são como o veneno das serpentes. Ó Senhor Deus, protege-me do poder dos maus, livra-me dos homens violentos, daqueles que procuram fazer com que eu caia na desgraça. Homens orgulhosos armaram uma armadilha e estenderam uma rede no meu caminho. Eles puseram armadilhas para me pegar. Eu digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ó Senhor, escuta o meu pedido de ajuda. Ó Senhor, meu Deus e meu Salvador, Tu me proteges na batalha. Não deis aos maus o que eles querem. Ó Senhor, não deixe que os seus planos perversos se realizem, porque na verdade é isso que eu falei, são planos arquitetados para te prejudicar, para nos prejudicar o tempo inteiro. E às vezes, esses dias eu até falei, vendo um filme, e aí o cara lá fazendo um monte de discórdia para prejudicar uma pessoa, e eu falei assim pro Gilberto, não, isso não existe, cara. Não existe uma pessoa nesse nível que fica planejando o tempo todo para ferrar o outro. Aí ele falou assim para mim, minha filha, existe sim, existe muita gente que quer prejudicar o outro, que não quer ver o outro bem, existe sim. E depois eu lembrei de algumas situações e eu falei, é verdade, tem gente desse tipo mesmo, tem gente nesse nível. Não deixes que os seus planos perversos se realizem. Né? Continuando aqui no Salmo 140. Não deixes que os meus inimigos consigam a vitória. Faze com que as suas ameaças contra mim caiam sobre eles mesmos. Que caiam brasas em cima deles. Que sejam jogados num poço e nunca mais possam sair de lá.
que os caluniadores não consigam progredir, que a maldade persiga, pegue e destrua os homens violentos. Ó Senhor Deus, eu sei que tu defendes o direito dos pobres e causa dos necessitados. Aos que te obedecem, certamente te louvarão, e os que são corretos viverão na tua presença. E eu grifei aqui os direitos, né, dos pobres, porque nos é dado alguns direitos, nos foi dado alguns direitos. E esses dias ouvindo, né, não sei se foi hoje ou ontem, falando sobre esses direitos. Nós temos direitos. Direitos nos foram já liberados por Deus, já foram liberados. Mas só que direitos, né? Tem a advogada aí, a nossa advogada aí, direitos são direitos, mas você tem que correr atrás dos seus direitos. E assim somos nós como cristãos, como filhos, nós temos alguns direitos, muitos direitos. Mas se nós não corremos atrás desses direitos, não vai ser assim que vai vir na sua mão, não. E aí aqui fala, Davi fala, o Senhor Deus, eu sei que tu defendes o direito dos pobres. Ele defende contra do mal. Né? O mal não vai te tomar esse direito. Mas você tem que correr atrás desse direito. É igual o benefício, né? Alguns direitos que são dados aos cidadãos. Mas se cada um não correr atrás dos seus direitos, você vai perder. O benefício é um direito, mas se você não correr atrás, você não vai ter esse direito. E assim são muitas outras situações, outras coisas na vida, né? É teu por direito, mas se você não correr atrás, você vai perder. E tem um ditado, e aí esses ditados geralmente são muito contrários à voz de Deus, na verdade. O que é do homem, o bicho não come. Come sim. Tem muita gente morrendo sem descobrir seu propósito, sua identidade, sem ter desfrutado de todos os direitos que Jesus na cruz venceu e conquistou por nós. E eles têm morrido sem desfrutar desses direitos, porque na verdade pensam, porque são direitos, nos chegará até nós. Deus nos conhece, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o que eu preciso. São muitas as falácias, né? São muitos os crentes, né? As falas de crente, né? Deus sabe de todas as coisas, na hora certa chegará, não sei o quê. Mas orar mesmo, que é bom, que é uma coisa que você tem que fazer, orar, buscar, por busca desses direitos seus, você não faz. E aí acabamos vendo o cemitério cheio, né? Igual esses dias eu ouvi, o cemitério cheio de muitos sonhos, de muitos propósitos que não foram nem descobertos, que nem souberam o que vieram aqui fazer. E por exatamente isso, por essa falta de consciência, essa falta de entendimento das coisas de Deus. E quando nós não oramos, nós estamos à mercê do inimigo. E foi isso aqui que eu botei aqui assim, na primeira situação, quando nós não oramos, o que pode nos vir a acontecer, o que nós estamos sujeitos, e nós estamos passivos, né, a que aquilo aconteça. E essa foi uma situação. Então nós temos que orar todos os dias contra essas maquinações do próprio homem contra nós, contra às vezes um colega de trabalho. Às vezes a gente não sabe o que aquele colega de trabalho pensa, o que ele deseja, o que ele quer, se ele quer nos prejudicar em alguma situação. E às vezes a gente está tão inocente na história, tão inocente, tão distraído, que às vezes nós somos vítimas daquela pessoa má que está ali convivendo conosco, que a gente não sabe. Então, por isso, nós devemos estar sempre vigilantes em oração. Primeiro por isso, para não sermos vítimas dessa situação. E uma outra situação que nos vem quando nós não oramos são as maldições do mundo que vai nos perseguir. E aí você pode falar, mas eu já estou em Cristo, e eu estou em Cristo, então eu estou livre de toda maldição. Mas nós vivemos no mundo e nós temos muitas brechas, e quando nós temos brechas,
nós estamos também muito vulneráveis a qualquer situação, porque no mundo jaz o maligno, nós já sabemos disso, e há várias maldições que foram liberadas pelo próprio Deus ao mundo, né? E aí, esses dias eu estava falando com a pastora sobre a maldição de Adão, estava falando uma situação com ela e eu lembrei disso, da maldição de Adão. Que você, do suor do seu rosto, você, né, vai ter o teu alimento e aquilo tudo, e você vai sofrer. Eu até separei aqui, que é a minha versão, é muito legal aqui, falando sobre isso. É Gênesis 3:17. E disse ao homem, por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore, de que o proibi de comer, não coma dessa árvore, até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e matos, e para você será penoso conseguir o alimento. Você vai plantar, regar e colher, vai suar na lavoura, de manhã cedo até bem tarde, até que você volte para a terra morto e enterrado. Então, essa é uma maldição, a maldição que foi sobre Adão. E quando nós não oramos, nós estamos totalmente vulneráveis a essa maldição que está sobre o mundo, que é a maldição de Adão, que é esse sofrimento, esse trabalho sofrido, esse trabalho que penoso, esse trabalho que às vezes não pode não ser como esse que você vai pegar na enxada, vai suar, mas são outro tipo de angústia, outro tipo de situação penosa em relação ao trabalho, né? Você vai ter um desgaste emocional, você vai ter tanta situação, gente, relacionada ao trabalho. Você vai ter estresse, você vai ter acidentes de trabalho, tantas coisas podem acontecer quando nós estamos vulneráveis, totalmente sem defesa contra essa maldição que está no mundo, Mas nós, enquanto filhos, enquanto servos, enquanto filhos que entendemos que Cristo veio para nos libertar de tudo isso, nós temos que nos posicionar. E desse posicionamento é a oração. É orar, é sempre estar orando, é sempre pedir, Deus, me livra dessa maldição, me livra da maldição de Adão, me livra da maldição de Eva, que tem a maldição de Eva também, com dores terá filho, e fala também da situação do casamento, que a minha Bíblia também que fala, né, da mulher, e ele disse à mulher, multiplicarei suas dores no parto, você dará luz a seus filhos em meio a dores. Você vai querer agradar o seu marido, mas ele governará sobre você. E uma dessas maldições que está no mundo e que nós, se não nos posicionarmos, podemos ser vítimas dessa maldição, é essa questão de o não prazer no casamento, né? Aí ele fala que a mulher vai querer agradar seu marido, mas o marido vai, né? Que fala, mas o marido governará sobre você. E aí nós vemos tantas situações, tantos casamentos falidos, tantos casamentos, né? Tantas situações ruins em relação a casamentos. E se nós não nos posicionarmos em relação a tudo isso, nós seremos vítimas o tempo inteiro. Nós seremos vítimas, sim, das maldições que existem no mundo, porque não existe aquele que não tem brecha. Esses dias eu estava falando sobre isso, sobre brecha, vendo o que é brecha, né? Brecha, e aí às vezes a pessoa pensa que é só pecado, se você tiver em pecado ou alguma situação. Mas brechas são muitas situações. Até mesmo seu nome tá sujo no SPC, é uma brecha. É uma brecha para o inimigo. Seu nome sujo, uma doença que você não trata, tantas situações são brechas para o inimigo usar contra nós. E às vezes a gente
A gente pensa que não. Eu não, eu sou casado, sou fiel, não tenho brecha nenhuma, que brecha que eu tenho? Mas isso tudo são brechas, querido. Isso tudo são brechas. E às vezes, quando nós nos colocamos em algumas situações, e a gente passa por algumas situações, é devidamente a isso, porque nós temos tanta brecha que a gente nem sabe, a gente nem se dá conta das brechas que temos que tapar. Então, sem orar, com brecha, sem orar, você vai ficar muito mais fácil, muito mais vulnerável a esse tipo de maldição que existe no mundo. E em ti, como vencer isso? Meu Deus, como vencer isso? Tiago 1,5. Eu separei aqui, deixa eu, que eu marquei aqui. Tiago 1,5, tá? Porque Deus nos dá escape, né, gente? Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. Orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Então, a primeira coisa, sabedoria. Nós temos que pedir sabedoria para podermos enfrentar todas essas situações que nós estamos suscetíveis no mundo. Então, nós temos que pedir o tempo inteiro sabedoria. E aqui é lindo que ele fala isso. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. Orem ao Pai, pedindo sabedoria. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos. E não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pense que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Então aí ainda fala de como devemos orar, tendo a certeza de que Deus irá nos atender, e ali ele começa falando isso para você, que é um prazer no Pai em te atender, em te ouvir, em te ajudar nessa situação. E que você clamando e pedindo essa sabedoria do alto, você com certeza terá, e você conseguirá ter estratégia para lidar com essas situações que advirem sobre vocês, sobre nós, né? E aí, mais um ponto falando, se não orarmos, nós não vamos ter sabedoria para lidar com tal situação, para lidar com aquela situação. Então, mais uma vez, coloca a oração aí como base para você se livrar de tais problemas, de tais maldições que a gente está suscetível no mundo. E existem mais maldições, tá, gente? Eu só coloquei a de Adão, a de Eva, existe a de Cã. Eu estava lendo sobre as maldições que foram liberadas no mundo. E aí você vai ficar perplexo de tanta maldição que nós estamos, assim, bem vulneráveis se nós não nos posicionarmos enquanto igreja, enquanto alguém que tem intimidade com o Pai, que ora e que está sempre pedindo, clamando, pedindo por nossas vidas, por nossa casa, por nossa família, por nós, né? Por nós mesmos. E você vai ficar perplexo de tanta maldição que existe no mundo. A de Cã, falei a de Cã, né? Não lembro mais, eu estava vendo algumas. E a de Cã tem envolvimento com bullying, com inferioridade, com preconceito. A de Cã tá ligada a tudo isso. E aí nós temos que o tempo inteiro estar orando contra essas situações para não nos atingirem. Né? E botei aqui sobre isso, as maldições do mundo que podem nos atingir. E botei mais duas coisinhas
Quando não oramos, estamos debaixo do controle do inimigo. Sim, nós estamos debaixo do controle do inimigo quando nós não oramos, né? Quando nós não colocamos a nossa vida, não nos direcionamos, não estamos debaixo do direcionamento e da vontade de Deus quando buscamos em oração. E eu coloquei aqui, estamos debaixo do controle do inimigo. Invenções, distrações, vida social. Ele tenta nos envolver com tantas situações, com tantas coisas, com tantas armadilhas, com tantas que aparentemente parecem coisas muito boas, e você acaba se distraindo, se perdendo naquilo tudo, e você deixa, às vezes, de ouvir a voz do Pai, de querer ouvir a voz do Pai, de querer buscar a Deus, na verdade, e de querer estar em intimidade, buscando em oração essa intimidade com Deus. Porque são tantas os enlaços, né? Vamos dizer assim, que você acaba ficando enrolado na teia, né? Aquela teia, e aí você não consegue nem respirar, você não consegue nem pensar. E aí, muito menos orar, muito menos colocar a tua vida diante de Deus. E a palavra que fala um pouco sobre isso é 2 Coríntios 4:4. Deixa eu ver onde que eu... 2 Coríntios 4:4. Se a mensagem parece obscura para alguns, não é porque a escondemos, não. É porque eles estão vendo ou buscando o caminho errado e se recusam a dar mensagem a mensagem a devida atenção. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas desta época. Pensam que conseguirão dele o que desejam e que não terão que se preocupar em crer na verdade que não podem ver. Eles estão cegos para a deslumbrante luz da outrora da mensagem, que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus, o que eles jamais conseguirão. Então é isso que eu coloquei aqui. Nós não oramos e nós estamos sob o controle dele. Nós estamos debaixo do controle dele quando nós não oramos. E aí é exatamente disso. Nós não conseguimos ver a verdade. Nós não conseguimos ter entendimento de nada. A mensagem nos é falada, tudo nos é falado, e a gente não consegue entender. A gente não consegue entender. A gente está... parece que entorpecidos, cegos mesmo, e a gente não consegue ver a verdade, ouvir a verdade, ver a verdade, dar crédito à verdade. E aí são tantas situações, tantas pregações, tantas palavras hoje, ainda mais com as lives, com os cultos online, tanta coisa está disponível para quem quiser. Está ouvindo, está vendo, está entendendo, está escutando o que Deus tem falado, alertado o seu povo, alertado a sua igreja. Mas é isso que a palavra fala. Não consegue ver a luz, não consegue ter entendimento, não consegue ter clareza nessa situação. Acaba estando completamente debaixo desse controle, e aí não consegue vencer, não consegue explodir, não consegue avançar porque está debaixo desse controle o tempo inteiro. E eu até escrevi aqui assim: eventos espirituais desencadeiam eventos naturais. E aí a gente está vendo tudo isso relacionado à Covid, relacionado a essa doença. Mas antes Deus vinha avisando, Deus vinha alertando, Deus vinha falando ao povo dele, usando os profetas, falando, e ninguém dava ouvido, até hoje, até agora. Tem se falado muitas coisas em relação a isso, mas ninguém consegue ver, ninguém consegue dar ouvido a tudo isso que tem sido falado. E é exatamente por isso, porque estão debaixo do controle do inimigo e não conseguem ter audição espiritual, não conseguem ter visão espiritual, não conseguem. E aí às vezes, nós nos colocamos assim, nós
que temos entendimento, que vemos, que ouvimos algumas situações, a gente fica meio perplexo. Gente, como que pode? O povo ainda não conseguiu entender nada. Tá esse tempo todo privado de sair, privado de tanta coisa, privado disso, privado daquilo, mas eles só pensam no seu bel prazer ainda. Não conseguem ter entendimento às claras do que Deus está falando o tempo inteiro. E aí é exatamente isso, porque estão debaixo desse controle do inimigo. E nós não queremos ficar debaixo desse controle do inimigo. E se nós não queremos estar debaixo do controle desse do inimigo, nós temos que nos posicionarmos e orarmos sem cessar, como eu mostrei o livro no começo. Esse livro. Que é muito, muito real, gente, o que está acontecendo, o que tem se clamado, o que tem se pedido, né? E é exatamente esse posicionamento de oração, esse posicionamento de você orar, de você entender por que você deve orar. Você não deve orar só porque você quer uma promoção, ou porque você quer algo bom para sua casa, ou porque você quer algo bom para isso. Não é só isso, é isso tudo que a gente colocou aqui. Quando você não ora, você está debaixo do controle do inimigo. Você está suscetível às maldições que há no mundo, que no mundo jaz o maligno. E nós vivemos no mundo. Então, se nós não nos posicionarmos, nós estamos disponíveis, vulneráveis a tudo isso. E aí você tem visto uma igreja fraca, uma igreja que não consegue avançar, que não consegue lutar. Não estou falando da nossa igreja, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, daqui a pouco alguém vai achar que eu estou falando da igreja morável. Estou falando da igreja em si, a igreja brasileira, a igreja como um todo, a igreja que Deus espera vir buscar. Ela tem se mantido cega, se mantido numa zona de conforto e não faz nada para sair dessa zona de conforto. E ela não quer sair dessa zona de conforto. Às vezes a situação parece essa, de total controle o inimigo tem sobre a igreja, sobre essas pessoas. E o tempo inteiro é isso. Se você se posicionar e orar e entender por que você deve orar, por que você deve buscar essa intimidade com Deus, por quê? Por que você deve orar? Por isso, para você tem que começar a entender a palavra, entender o que Deus está falando na palavra dele o tempo inteiro, querendo nos alertar e nos mostrar certas situações. E a última, que já está acabando meu tempo, eu estou com o relógio hoje. Acabou? Não, ainda tem um pouquinho. Nós não modificamos o que está no mundo espiritual. Quando nós não oramos, quando nós deixamos de orar, nós não temos a capacidade de modificar o mundo espiritual. E o tempo inteiro há maquinações contra a igreja, contra o país, contra a nação, contra o mundo. O tempo inteiro há uma guerra no mundo espiritual, o tempo inteiro. E quando nós não oramos, quando nós deixamos de orar, nós não podemos influenciar nada. E aí eu peguei aqui um exemplo de Daniel orando, naquele jejum de 21 dias. No primeiro dia que ele orou, a oração dele foi respondida, no primeiro dia. Não foi no 21º, não. No primeiro dia ele teve a oração dele respondida. Só que houve ali, né, uma situação no mundo espiritual e ele não teve a resposta, mas ele continuou orando, ele continuou no propósito dele orando, e uma hora ele modificou com a oração dele aquela situação no mundo espiritual e a bênção chegou até ele, no momento chegou até ele. E quando nós não oramos, nós não conseguimos intervir em nada, nós não conseguimos modificar nada. E aí eu te falo assim, eu tive uma experiência de não sei se dá tempo não, mas eu vou falar rapidinho. Tive um sonho muito real com o Ian há uns anos atrás, acho que foi em 2015, 2016, não sei.
em que ele morria numa van de transporte dele, e o sonho foi tão real que eu acordei. O sonho, não lembro se a Elisa lembra desse sonho, foi um sonho que me angustiou profundamente. Eu fui trabalhar chorando no ônibus, cheguei chorando no trabalho. Tem uma amiga no trabalho que é profeta, pastora, e nós fomos para um canto para orar. Mas foi um sonho que foi muito real. E eu acordei daquele sonho e peguei a camisa de escola dele, comecei a clamar, orar, clamar, orar, clamar, porque eu via a van de transporte da escola virando e morrendo muitas crianças, e ele estava no meio, e eu vi assim, muito real, as pessoas, alguém vindo me chamar na minha porta, falar do acidente, e aí eu acordava, eu acordei, orei, chorei, peguei a camisa de escola, orei por todas as crianças daquela van, orei pela van, eu voltei a dormir com dificuldade, dormi e o sonho continuou. O sonho continuou, porque o acidente era de uma proporção tão grande que tinha televisão, tinha filmadora, tal, aí o sonho continuava no mesmo sonho de acidente de uma van. Era como se a van estivesse indo para o Rio, eu via o lugar, tudo, e eu vi aquilo, e eu creio que a minha oração, quando Deus mostrou aquilo ali, eu orei muito, não foi pouco não, eu orei muito de madrugada, porque isso foi umas 3 da manhã, e eu orei muito, e eu fui chorando no ônibus, orando, e eu fui no trabalho orando, e chorando, orando, chorando, e eu creio que aquilo foi modificado, aquilo ali no mundo espiritual, porque, é o que eu falei, eventos naturais primeiro acontecem no mundo espiritual. Então nós temos, enquanto filhos, enquanto pessoas que oram, pessoas que Deus fala o tempo inteiro, intervir e conseguir modificar situações no mundo espiritual. E nós podemos fazer isso. Nós temos autoridade para fazer isso. Mas quando nós nos colocamos na posição, quando nós fechamos as nossas brechas, quando nós nos direcionamos, buscamos essa intimidade real com o Pai, quando nós falamos, não, Deus, eu não vou orar só porque eu quero que a minha despensa esteja cheia ou que eu não falte trabalho para mim, não, eu vou orar porque eu tenho entendimento por que eu devo orar. Eu devo orar por isso, porque no mundo jaz o maligno, porque existe maldição, porque existe, existe o mundo espiritual, ele o tempo inteiro está trabalhando, se movendo o tempo inteiro, é mais real do que o nosso mundo. Então eu tenho que ter esse entendimento. Quando eu me colocar em oração, de joelho, não é só por mim, não é só pela minha família, porque um dia eu ouvi uma pessoa falar, eu oro pela minha família. Meu negócio é a minha família, a minha casa. Mas isso não tem entendimento nenhum sobre por que orar, para que orar. E a força dessa oração, e a força de quando a igreja se coloca em oração, se coloca à disposição, e com esse entendimento, por que orar, para que orar, por que, quando orar, sempre, sempre orar. E antes que acabe o meu tempo, eu vou ler rapidinho aqui a parte do livro que eu tinha separado aqui. O livro é esse, tá? Dia e noite sem cessar, Fala de oração sem cessar. E aqui eu separei só um pedacinho, tá? Porque meu horário acho que já está acabando, Porque senão minha sobrinha fala que eu não dou boa noite. Inquestionavelmente, a identidade da igreja como casa de oração é significante. E o Senhor deseja usar a igreja que ora como seu veículo para liberar bênção para as nações. Ele deseja usar a igreja. Podemos ver o Senhor trabalhando para trazer mudanças na igreja, para prepará-la para funcionar desta forma agora e na hora que está por vir. No entanto, a igreja está em uma posição crítica. A ausência de lei e a confusão moral estão crescendo nas nações. Estas estão se envolvendo em crescentes conflitos, inclusive aqueles inspirados por racismo, terrorismo e imoralidade sexual. Além disso, enfrentamos a ameaça de uma crise econômica global que será devastadora, também o rompimento da família
e união conjugal, a rápida aceitação universal da agenda gay e muitas outras pressões. E aí ele tá... Eu não vou continuar lendo, tá? Ó, fazendo propaganda do livro. O livro é muito bom para quem quer entender de oração e principalmente essa oração sem cessar. E eu li só o pedacinho ali que Deus deseja usar a igreja, né, para libertar, para as nações. Ele deseja, mas a igreja ainda está nesse posicionamento de dormência, de controle do inimigo, né? E assim vai ser difícil a gente conseguir essa mudança que Deus espera de nós, que nós tenhamos que ter, né? Primeiro nós, primeiro eu, primeiro você, para depois nós alcançarmos, né, então a igreja num todo e conseguir conscientizar cada um do seu papel como intercessor da igreja, intercessor da nação, intercessor do mundo. Né? Nós fomos convocados, nós não fomos convocados à toa, nós não fomos convocados para ficar sentado no banco, nós não fomos convocados para sentar na igreja e chorar no louvor e nos arrepiar no louvor numa noite, ou falar em línguas numa noite e depois acabar e passar. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós temos que nos entender como filhos, nós temos que descobrir a nossa identidade e o nosso propósito, para então a gente fazer a diferença, senão nós vamos continuar mais uma igreja, mais um banco, mais uma noite muito legal, e no outro dia tudo ao normal novamente, e nada acontece, e é assim que vai acontecer. Então, enquanto não nos posicionarmos como igreja, como intercessores, que aqui estamos para ser, vai ficar difícil, vai ficar um pouco difícil para a igreja e para tudo aquilo que Deus espera de nós. Eu quero orar aqui antes de acabar, acho que dá tempo, tá? Eu espero que você tenha compreendido essa palavra, que essa palavra tenha mexido com você como mexeu comigo, né? Eu espero que ela tenha mexido com você também e que você a partir de hoje pense, cara, como que eu devo orar? Por que eu devo orar? E essas maldições que existem no mundo, eu não quero que venha sobre a minha vida, não quero que venha sobre a minha casa. E esse controle, essa distração, eu não quero isso para mim. E aí essa sabedoria que Deus dá, é só você pedir, é só você clamar. E aí você se colocar nessa posição na hora que você for orar. Eu quero orar aqui por nós, quero orar pela igreja, por nós. Senhor Deus, quero te agradecer por essa noite, por essa palavra, Deus, que tu falou ardentemente no meu coração, e eu espero que tenha falado ao coração dos teus filhos também, porque assim orei antes de começar essa live, que aqueles que verdadeiramente, Deus, que o Senhor queria que ouvisse, que eles ouvissem, porque temos, né, meu amigo, meu irmão, falou na live passada que pena, quanta pouca gente assistindo, ouvindo uma palavra que vem direcionada do céu para cada um deles. E eu falava exatamente disso com o Senhor. Deus, não é contra nós, não é contra mim, não é contra ele, não é contra qualquer um que esteja aqui trazendo a tua palavra, mas é contra a tua palavra, é contra aquilo que o Senhor mesmo vem direcionando e falando para poder as escamas caírem dos olhos, Deus. Então que esses que ouviram, que esses que estão aqui, que vão ouvir ainda, que as escamas possam cair dos olhos, que possam ter entendimento de quão real é quando nós nos ajoelhamos e quando oramos e colocamos e sabemos orar a Ti, Senhor. Que essa intimidade ocorra, aconteça conosco e que nós possamos ver a transformação da Tua igreja em breve, que nós possamos saber que nós fizemos parte disso enquanto orávamos, enquanto jejuávamos, enquanto chorávamos, Deus, pela Tua igreja. Em nome de Jesus, é isso que eu te clamo e te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Viu? Eu consegui acabar, gente, a live sem antes de me cortar. Que
esses dias eu ouvi de novo, caraca, você acaba a live, você some só. Então, eu espero que verdadeiramente você tenha conseguido entender essa palavra, que ela tenha ardido no seu coração, na verdade, e que ela possa nos transformar hoje, amanhã e sempre. Tá bom? Amém.